Nessa aula nós abordaremos qual é a técnica que temos hoje para realizar a abertura coronária, o acesso endodôntico dos incisivos centrais superiores. Bom, visto o panorama geral das complexidades anatômicas e do padrão de anatomia geral, o que é específico para os incisivos superiores? Bom, os incisivos superiores, eles têm uma forma do canal radicular principalmente no terço cervical, um pouco mais triangular. À medida que caminhamos no canal principal em direção ao terço apical, esse canal radicular que tem a forma triangular, ele vai se tornando cada vez mais estreito e cada vez mais circular. Um outro ponto importante no planejamento do tratamento endodôntico é a informação de que, em média, o incisivo central superior ele tem um comprimento de mais ou menos 23 milímetros. No que difere o meu incisivo central para o meu incisivo lateral? O incisivo central ele é um dente um pouco mais robusto, então é um dente com dimensões maiores de mesial para distal, de vestibular para palatal também. Então o lateral é um pouco mais estreito, mas basicamente tem o mesmo comprimento médio. Então a diferença está nessa questão da raiz ser um pouco mais estreita, o diâmetro da raiz ser menor, e algumas vezes eu tenho situações onde eu tenho uma curvatura no terço apical da raiz do incisivo lateral. Então essa seria a maior diferença entre o grupo dos incisivos centrais e dos laterais superiores. Buscando novamente o estudo de anatomia do professor Carlos com o grupo de Ribeirão, que foi a tese do Luiz, a gente observa que esses incisivos centrais são dentes que a anatomia não foge muito da estrutura padrão. Então, para esse estudo, para essa investigação, por exemplo, todos os casos analisados, todos eles tiveram apenas um canal, apenas uma raiz e o número de forames também, todos os canais terminando em um único forame. Então, é o grupo de dentes mais previsíveis para o tratamento endodôntico. Por isso que a gente fala que é o grupo de dentes mais fáceis, porque ele é reto, né, o incisivo central, tem apenas um canal, o canal é amplo, tem apenas um forame, então a gente não tem grandes dificuldades, né, para os incisivos centrais. Então aqui 3 imagens do incisivo central, esse é o padrão, né, eu não tenho complexidades anatômicas visíveis. Quando eu passo a comparar o central com o lateral, eu vou tendo já uma alteração de forma. Enquanto o padrão do meu incisivo central ele é circular, triangular, dentes amplos, os laterais eu já posso ter já o início de um achatamento e esses canais a forma pode ser um pouco mais ovalada, né? Então, com relação às características específicas anatômicas desses dentes, é isso. E como que eu realizo, qual é a técnica, né, com maior previsibilidade para realizar esse acesso endodôntico, a abertura coronária desse grupo de dentes? Então, vamos lá. A primeira coisa é selecionar o ponto de eleição, é aonde eu vou iniciar o meu desgaste. Então, eu vou iniciar o meu desgaste no centro da face palatal, 1 milímetro abaixo do cíngulo. Então, a figura mostra exatamente a posição da minha broca onde eu inicio o meu desgaste. No centro da face palatal, 1 milímetro abaixo do cíngulo. É muito importante eu buscar uma broca, fazer a seleção de uma broca que tenha um diâmetro compatível ao diâmetro, ao volume da câmara pulpar. E essa ideia das dimensões da câmara pulpar eu vou ter na minha radiografia de diagnóstico. Então, é fundamental a visualização da radiografia de diagnóstico, o planejamento do meu acesso já na minha radiografia de diagnóstico. Também serve para isso, planejar o meu acesso endodôntico. E dentre esse planejamento, a seleção do diâmetro da broca. Para o incisivo central, normalmente a gente inicia com brocas 10-13 ou 10-12. São brocas diamantadas esféricas que têm o diâmetro mais compatível com
com as dimensões da câmara pulpar do incisivo central superior. Selecionado o ponto de eleição, eu vou ter que posicionar minha broca na direção correta de trepanação. Qual que é a direção que eu vou aprofundando o meu desgaste? Então, o ponto crucial é determinar qual é a direção da face palatal. Qual que é o plano que eu tenho na face palatal, que é onde eu vou iniciar minha broca, o meu desgaste com a minha broca diamantada esférica. Porque a direção de trepanação ela vai iniciar perpendicular à face palatal. Então a face palatal tem esse plano que na figura a gente observa pela reta amarela e a broca vai penetrar desgastando na direção perpendicular a essa face palatal. Não confundir com entrar com a trepanação perpendicular ao longo eixo do dente. Então, visualizando aqui especificamente, a broca entra perpendicular à face palatal. E à medida que a gente vai penetrando o desgaste, a direção da broca deixa de ser perpendicular à face palatal e a gente vai mudando essa inclinação até que a broca fique quase paralelo ao longo eixo do dente. Porque essa é a direção, é a técnica para eu atingir a câmara pulpar sem desgastar as paredes vestibulares, que é um dos grandes cuidados que a gente tem que ter durante a abertura coronária. Então, observem como é que a gente vai realizar, terminar a forma de contorno. Então, primeiro, eu vou penetrar a broca perpendicular, caminho em direção ao longo eixo do dente e depois que eu atingir a câmara pulpar, eu vou fazer desgastes controlados para determinar a forma de contorno do meu acesso. Essa forma de contorno ela vai ser obtida após a remoção do teto. Então eu vou desgastando o teto, a porção da parede palatal de onde eu iniciei a trepanação até a região onde está abaixo da borda incisal, e eu vou ter uma conformação desse meu acesso quase que triangular com a base voltada para a região incisal. Então essa forma de contorno ela vai refletir a forma da câmara pulpar, a face externa do dente, e ela vai ter esse formato triangular com base voltada para a incisal. Após atingir essa conformação triangular com a base voltada para a incisal, eu vou fazer desgastes finais, que é o acabamento, nas paredes circundantes desse meu acesso. Para isso eu vou utilizar uma broca troncocônica, que a numeração dela é 2200. Então nos desenhos eu tenho aqui, claramente como eu começo, 1, 2, 3, os movimentos que eu vou fazendo, até atingir essa forma de contorno e finalizar então assim o meu acesso endodôntico, a minha abertura coronária. O incisivo central superior, se a gente fizer uma análise tridimensional, a gente pode ver aqui nesse filminho de uma microtomografia, comparando como é essa cavidade pulpar, a câmara coronária e o canal radicular por dentro. Então, compare a superfície interna com a cavidade pulpar desse dente. O quanto estreito é a câmara pulpar de vestibular para palatal. Então, por isso que, realizando a técnica correta, iniciando no centro do dente, 1 milímetro abaixo do cíngulo, depois vou caminhando em direção, à medida que eu vou aprofundando a broca, eu vou inclinando em direção ao longo eixo do dente, eu tenho uma menor chance de desviar, de promover uma perfuração na vestibular ou promover um degrau. Então, na radiografia de um dente extraído, exemplificando com as linhas essa técnica, de se iniciar perpendicular
a face palatal 1 milímetro abaixo da região de cíngulo. É a posição mais previsível de atingir a câmara pulpar. Então, quando eu tenho a possibilidade de fazer essas medições, eu só vou ter essa possibilidade de ver esse dente nessa visão médio-distal, se eu tiver uma tomografia, eu posso até fazer medições de o quanto eu preciso desgastar para chegar na câmara pulpar. Então, eu sei que eu preciso penetrar 3 milímetros na face palatal e a partir da borda incisal eu preciso descer em torno de 6, 7 milímetros, já é para eu encontrar a câmara pulpar. Se eu desgastei essas distâncias e não encontrei a câmara pulpar, algo está errado. Preciso verificar as direções para não promover nenhum tipo de acidente. E aqui um caso que foge do padrão, né? Na aula de complexidade a gente mostrou os dentes invaginados. Esse é um outro caso também que nós publicamos mostrando um dentes invaginados do tipo 3. Então observe como tem uma invaginação em um dente conoide, né, que ela vai até a região do terço, entre o terço cervical, entre o terço médio e apical. Então um dentes invaginado do tipo 2. E esse outro caso, também realizado pelo grupo, é de um dens invaginato do tipo 3. Observe a complexidade anatômica. Então, nas marcações amarelas eu tenho a invaginação do dens invaginato e na marcação em vermelho a região de onde seria o canal principal. E esse caso foi muito interessante porque a região do dens invaginato foi constatada a contaminação, desenvolvimento de um processo carioso que culminou em uma periodontite apical relacionada a esse dente invaginato. Então esse dente invaginato precisava ser tratado, né, descontaminado, sanificado e depois obturado, mas a região do canal principal apresentava um tecido pulpar vital. E aí a opção de tratamento foi a realização de pulpotomia. E aqui a gente já observa a pulpotomia com controle de 24 meses com a formação da barreira de dentina. Então, nesse caso, não precisou remover todo o tecido pulpar. Então, conhecimento da anatomia favorecendo aí a manutenção do dente. Uma outra variação para a região dos incisivos, aqui a gente observa um supranumerário, né? E sempre que a gente tem um supranumerário vem a pergunta, posso extrair? Vou reposicionar os dentes? O que fazer? Né? Após uma correta análise pelos exames de imagem, né? Então na radiografia existe uma sobreposição dessas duas raízes, né? Então ainda ficou a dúvida do melhor tratamento para o caso, mas quando a gente olha na tomografia, observa nas imagens de tomografia, nas setas em amarelo, os dentes apresentavam as raízes fusionadas. Se você tentasse extrair o supranumerário, o dente permanente ia vir junto, esse incisivo lateral. Então a opção para esse caso, com certeza, não é a extração desse elemento, e sim uma reanatomização da coroa, devolvendo a estética para o paciente. Bom, para essa aula de abertura coronária dos incisivos é isso. A próxima a gente fala dos incisivos inferiores.